Após elogiar a Sylvia Trevor, ficou meio acanhado. Enquanto ele tentava se explicar dizendo que era o vestido de Sylvia que era muito belo, apenas sorria. Mas ao notar que Trevor estava com as bochechas rosadas, ficou irritada. Iria deixar o treinamento dele 10 vezes mais difícil a partir daquele momento. Mas ao ver que a senhorita Sylvia estava realmente encantadora, isso fez com que o coração do Joseph ficasse um pouco mais aquecido. No jardim do Palácio Real, a tarde de chá com a imperatriz estava acontecendo. Isso foi algo planejado entre a imperatriz e a duquesa Sofia. A duquesa Sofia ganhou o privilégio de realizar um chá de rosas douradas para as convidadas do palácio. No entanto, nem mesmo o chá de rosas douradas foi tão chamativo quanto a presença de Sylvia Atlante. A duquesa nem poderia acreditar nas coisas que iriam acontecer com ela a partir daquele momento. A filha mais velha do Duque Atlante esteve evitando convites de todos, mas apareceu no chá da tarde realizado pela duquesa. Para manter as aparências, a duquesa Sofia desejou que Sylvia tivesse momentos divertidos, mas esteve de olho na ratazana o tempo todo. A duquesa sabia que mais cedo ou tarde aquela bastardinha ia aprontar alguma coisa, por isso estava observando ela enquanto tomava o seu chá. Mas em um momento, Sylvia perguntou se a duquesa Sofia já tinha pedido desculpas à jovem Dulce. A duquesa ficou chateada porque não sabia por que deveria pedir desculpas à jovem. Sylvia dizia que a duquesa Sofia era chata e previsível. Sendo sarcástica, ela perguntou se Sofia estava gostando do sabor inusitado do chá. Quando colocou a cópia do frasco em cima da mesa, deixou a duquesa chocada. Quis saber onde Sylvia achou aquele frasco. Porém, depois de pensar um pouco, isso já não fazia mais diferença. Imaginando estar envenenada, pediu que chamasse rápido o padre Ionelis. Afirmava com toda certeza que tinha ingerido veneno. Pela vida e achava que não tinha tempo suficiente para abrir um portal. Por isso, exigiu que Sylvia Atlante entregasse a ela a ferramenta mágica com poderes divinos. Mas Sylvia bancou a desentendida dizendo que não tinha essa ferramenta em sua posse. Isso fez com que a duquesa Sofia ficasse irritada ao ponto de querer jogar a xícara de chá na ratazana. Mas assim que lançou a xícara na direção de Sylvia, Proveu apareceu e impediu que sua senhorita fosse atingida. Irradiando ódio, Trevor perguntou àquela mulher o que pensava estar fazendo. A duquesa ficou desesperada, não sabia por que aquele rapaz estava encarando tão cruelmente. Mas o padre Ionelis chegou rápido por saber que se tratava de uma emergência. A duquesa estava horrorizada porque achava que não lhe restava muito tempo de vida. Assim que foi levada para ser atendida pelo padre, pediu que parasse de fazer tanto escândalo que não tinha ingerido veneno. Mas ela insistia em dizer que eles estavam errados e aquele veneno era raríssimo, por isso era difícil de ser detectado. Ela parecia saber muito sobre o veneno que dizia que, se dissolvido em água, os seus traços desapareceriam. A forma com que ela detalhou a funcionalidade do veneno fizeram com que os guardas começaram a questionar a inocência da duquesa Sofia. Por esse motivo, pediram que ela os acompanhasse. Enquanto isso, ela olhava para Sylvia Atlante, não acreditava que tinha caído na armadilha daquela garota nojenta. A duquesa Sofia era a única suspeita de ter envenenado a senhorita Dulce. Além disso, receberam a notícia de que a espiã plantada por ela na Casa Atlante havia sido presa, e depois disso tinha entregado à duquesa Janete. Sylvia estava satisfeita, pois tinha concluído seu papel na investigação. Quando a história sobre os feitos de Sylvia chegou aos ouvidos da imperatriz, ela ficou irritada. Agora teria que cobrir os rastros da duquesa, que foi imprudente ao ser descoberta. Estava castigando sua serva, pois ela tinha ligação direta com a duquesa Sofia. Daquele momento em diante, ela prestaria muito mais atenção em Sylvia até conseguir se livrar de uma vez por todas da bastardinha. Enquanto isso, Sylvia se deparava com os 3 irmãos bem diante de seus olhos. Eles estavam se preparando para ajudar em tudo o que precisasse para os preparativos para a iniciação de Sylvia na academia. Ela estava satisfeita, enfim, estava tendo momentos agradáveis com seus irmãos. Mas para Daniel, aquilo não estava sendo fácil. Ele teve que contar tudo o que aconteceu durante os anos que esteve fora. Mas graças a isso, Cedric estava vendo o irmão mais velho de uma forma diferente. Para a doce Irene, todo momento que Daniel passava lutando sozinho fazia com que seu coração se enchesse de dor. Mas o que realmente importava era que os 3 estavam novamente juntos com Sylvia Atlante.
Esse era o desejo sincero da verdadeira Sylvia, e a protagonista estava fazendo ele se cumprir. Apesar dos inconvenientes encontros com o príncipe herdeiro Kenneth. A intromissão do príncipe herdeiro fez até mesmo Daniel, que era calmo, se sentir ameaçado. Queria continuar tendo um momento privado com a irmã, no entanto, parecia que o príncipe queria levá-la. Sylvia dizia ao príncipe herdeiro que ele não precisaria agir como uma criança imprudente. É claro que a forma com que ele simplesmente chegou de repente iria assustar Daniel. Se ele contava que seu irmão mais velho era super protetor e pedia ao príncipe Kenneth que fosse um pouco mais atento. No entanto, o que o príncipe precisava dizer para Sylvia era algo urgente. Queria falar sobre o Barão Champ, aquele garoto irritante que tinha desafiado Cedric ao falar mal de Sylvia Atlante. Depois que Sylvia desafiou o barão para um duelo, o príncipe ouviu dizer que um servo do palácio foi falar com ele. E o barão foi mandado para ganhar o duelo, independente de como. E as pessoas que deram aquela ordem também foram responsáveis por planejar tudo. O surpreendente foi que depois da investigação foi descoberto que o pó era feito com magia negra, por isso a substância era tão eficaz no controle dos demônios. Sylvia ficou surpresa ao ver mencionada magia negra em um envolvimento com o Palácio Real. O príncipe também se sentia da mesma forma. Agora os dois precisavam saber por que Sylvia se encontrava no meio de tudo isso. O príncipe fazia questão que Sylvia aparecesse na cerimônia de despedida da expedição de casa, que seria no dia seguinte. Ele dizia a ela que gostaria muito de receber uma recordação dela, como um lencinho bordado à mão. Sorrindo, dizia que isso faria com que ele tivesse certeza de que teria um lugar seguro para voltar. Sylvia foi direta e perguntou ao príncipe se ele por acaso estava apaixonado por ela. No entanto, era algo que ela apenas quis pensar, e quando notou que tinha dito em voz alta, ficou avermelhada. Depois disse que talvez ele estivesse de fato interessado na irmã Irene, pois várias pessoas usavam Sylvia como ponte para chegar até a irmã. O príncipe não entendia por quê. As duas realmente tinham belezas extraordinárias, mas ele preferia 1000 vezes a beleza de Sylvia. E quando deixou claro as suas intenções românticas com relação a Sylvia, deixou uma jovem bastante incomodada. Ele dizia que geralmente não tomava decisões baseadas apenas em diversão, emoção ou coisas do tipo. Mas com Sylvia era diferente. Ele tinha passado toda a infância sozinho, distanciado de tudo e desconfiando de todos. Tudo mudou quando encontrou Sylvia, que pôde ser uma pessoa calma e despreocupada. Depois da conversa amistosa entre os dois, Sylvia estava de volta em seu quarto segurando o lencinho que havia bordado para o príncipe. Tinha bordado o lenço e agora não sabia se entregava ou não. O príncipe herdeiro estava liderando a expedição de caça aos demônios para o norte. Ela sabia que tudo havia mudado drasticamente assim que ela chegou naquele mundo. Agora não tinha mais certeza se realmente o príncipe voltaria daquela vez, por isso resolveu entregar o lencinho. Depois foi tratar de coisas mais importantes com sua empregada e amiga Belle. Estava falando sobre a entrada dela na academia e iria levar Belle com ela. Belle ficou emocionada, pois tinha prometido que cuidaria da senhorita Sylvia para sempre. E quando Sylvia viu Vicente, queria pedir a ele um favor. Queria que ele fosse a um certo endereço e procurasse uma pessoa chamada Rose Lassin. Queria que ela fosse contratada para ajudar na fundação. Sabia das habilidades extraordinárias daquela garota. Tinha demorado tempo demais para encontrá-la, mas agora precisava contratá-la o mais rápido possível. O mordomo Vicente estava disponível para cumprir as ordens de Sylvia como sempre fez. Mas, naquele dia em específico, o Vicente estava diferente, até que se atreveu a dar um abraço forte na senhorita Sylvia. Depois pediu a ela que perdoasse ele e aceitasse o abraço. Depois disso, ele estaria disposto a cumprir qualquer punição. Ele, ao olhar o uniforme de Sylvia para a academia, não conseguiu se conter. Estava muito orgulhoso, pois tinha visto que Sylvia tinha se tornado uma garota decidida e com valores próprios. É claro que Sylvia jamais poderia ser Vicente, por ser tão amável e respeitador com ela por tanto tempo. Depois daquele tempo que teve com Vicente, ela foi procurar Travel e chegou sem avisar, e encontrou o rapaz trocando de camisa. É claro que aquela cena para os dois foi bastante constrangedora. Apesar de fingir estar tampando os olhos com as mãos, deixava os dedos entreabertos para que pudesse espiar um pouco mais. Sylvia queria saber sobre a espada que tinha dado a Travel. Ele dizia que por hábito sempre a mantinha debaixo do seu travesseiro, quando não estava próximo ao corpo dele.
Ele deixava claro que todos os presentes dado possível eram como tesouros valiosos para ele. Ela dizia que ele deveria esconder mais um presente, então, por isso, entregou a outra espada a que fazia par com a primeira. E mais uma vez pôde ver o sorriso animador de Trevor, que agora conseguia manusear as duas espadas de uma só vez. E de forma fabulosa, conseguiu fazer com que as duas espadas se encaixassem e virasse apenas uma. Sylvia estava surpreendida, pois agora Travon também sabia fazer um uso de mana. Aos poucos, tinha certeza que ele iria aprimorar seus dons. Ela tinha ido procurar Trevor para pedir a ele que fosse para a academia com ela, mas mudou de ideia quando viu que ele já estava se acostumando com a vida no palácio. Mas ao dizer a ele que partiria para a academia e deixaria ele para trás, viu que ele começou a chorar. Não era intenção de Sylvia causar tanto sofrimento através. Ele achava que não tinha sido aplicado o suficiente e, por isso, se a estivesse abandonando. Vendo que estava fazendo mais mal do que bem para Trevor, resolveu se explicar dizendo que a Casa Atlântica agora era a casa dele também, e todos ali gostavam muito dele. Mas ela gostaria do fundo do coração que ele fosse com ela. Dizia que normalmente não era permitido levar servos até a academia, mas eles tinham aberto uma exceção para ela, que foi uma das melhores da turma. Trevor pegou na mão de Sylvia e disse a ela que com ela iria até o fim do mundo. Eles estavam bem próximos quando os amigos de Trevor chegaram para chamá-lo para um almoço. Sylvia ficou bastante envergonhada e saiu às pressas. Todos viam como Trevor estava avermelhado e perguntaram se ele estava passando mal. Depois que Sylvia saiu correndo para o seu quarto sem acreditar no que quase fez. Em outro lugar, mostrava o príncipe herdeiro satisfeito por ter ganhado o lencinho abordado por Sylvia. O mordomo anunciava a Vossa Alteza que a cerimônia já iria começar. Com aquele lencinho, o príncipe tinha ganhado mais estímulo para continuar enfrentando aquele palácio. No outro dia, Sylvia já estava na academia junto com os estudantes e estava escutando o diretor darem boas-vindas a todos. Ele dizia que, apesar da árdua competição, todos eles passaram pelo exame de entrada na academia. O grande mago Elan estava parabenizando a todos que tiveram o empenho de conseguir ingressar na academia. Daniel ficou surpreso quando notou que o pai tinha ido para a casa de verão. Isso é no sinal que a ferramenta que tinha deixado na casa não tinha soado o alarme. Significava que nada de muito gente tinha acontecido. Daniel tinha encontrado pistas que sugeriam que os cotistas tinham laços muito próximos com a imperatriz. Era por isso que Daniel não queria a aproximação do príncipe herdeiro com sua irmã Sylvia. Enquanto isso, Irene ficava satisfeita. Para ela era um sonho poder estar na academia junto com a irmã. Assim que Kian Oswald notou que Sylvia tinha chegado, foi logo cumprimentá-la. Para Sylvia foi um imenso prazer revê-lo novamente. E ele ficou satisfeito em saber que foi lembrado. Mas era evidente que Irene não gostou nem um pouco de dividir a atenção da irmã. Oswald também não gostou de saber que a senhorita Sylvia tinha outra amizade. Irene tratou de deixar bem claro que as duas eram irmãs, e por isso ela tinha o direito de ficar mais próxima. Mas Oswald, como também era amigo de Sylvia, queria ter o direito de pegar na mão dela. No entanto, Irene queria monopolizar esse grupo das duas mãos ao mesmo tempo. Tudo o que Sylvia queria era um momento de paz, nada de briga entre os amigos. Depois que todos perguntaram qual eram as matérias que ela pretendia fazer, ela avisou que na academia poderiam pegar várias matérias, e ela estava estudando com calma para ver quais pegariam. Mas infelizmente pegaram a turra do professor Luvita, no entanto, ele estava acamado e Morgan ficaria em seu lugar. Aquele professor Morgan tinha fama de ser um professor ruim. Foi ele também que implicava sempre com Sylvia, fazendo ela passar por maus bocados. Mas ela queria muito conhecer a matéria de línguas antigas, por isso resolveu continuar na aula dele. E como ela pensava, ele realmente era um professor difícil de lidar. Mas para a protagonista, que tinha estudado profundamente aquelas matérias, ela conseguia interagir. Quando notou que o professor estava ensinando algo errado, tentou dizer a ele de forma gentil. Mas Morgan levava tudo que ouvia para o pessoal e não gostou de ser desrespeitado diante de toda a turma. Sylvia quis provar que seu lado se levantou, indo à lousa e fazendo o correto os símbolos que ele estava tendo dificuldades. Ela avisou que a frase que ele tinha escrito antes era algo que os estudiosos escreveram de forma desordenada. Mas para melhor compreensão, seria melhor a escrita daquela forma. Tinha até um relato que saiu no jornal.
Depois de colocar o professor no lugar dele, Morgan decidiu terminar a aula no mesmo instante. Mais uma vez, Irene estava animada com a inteligência de sua irmã. Assim como o espírito do vento, que gostou muito quando Sylvia colocou aquela pessoa no lugar dele. Sylvia avistou de longe Stella. A garota estava triste e Sylvia quis saber qual era o problema. O espírito do vento avisou a Sylvia que tinha algo de errado com aquela garota. Ela parecia estar com a alma sombrinha. Travel, nas instalações do dormitório da academia, notava que eram tão boas quanto as da família Atlante. Ele notou que já estava acostumado com banhos quentes, comida de qualidade e camas aconchegantes. Coisas que ele não poderia nem imaginar quando vagava pelas ruas agora, estava se acostumando como se fossem naturais. E tudo era graças à salvadora dele, que o resgatou do inferno. Mas quando notou que estava tempo demais dentro da banheira pensando em Sylvia, ficou incomodado. Sabia que era uma ideia ridícula, ele não deveria estar pensando em cruzar aquela linha. Enquanto isso, a senhorita Sylvia conversava com Irene e falava sobre a reunião do corpo docente. Falava que tinha muitas reclamações sobre o professor Morgan. Era tão sério que estavam pensando em demissão. Sylvia nem acreditava que Morgan tinha finalmente sido suspenso nas memórias. Nas memórias de Sylvia, ele continuava aterrorizando os estudantes livremente. Agora, por causa da protagonista, o futuro estava mudando. No lugar de Morgan, outra pessoa apareceu. Aquele era Zetes Murta, professor de Mana. A protagonista notava que nas memórias de Sylvia, aquele professor dava aula de outra matéria. Aquele professor não era bajulador de veteranos, estava ali para ensinar a todos. Mas tinha um carinho especial por Sylvia, achava ela uma aluna interessante. Ele estava assumindo que todos sabiam sobre a teoria básica de Mana. Porém, passaria alguns exercícios para testar e para isso chamou Sylvia na frente da classe. Perguntava a ela algo sobre a demonstração que estava fazendo. Em sua demonstração, ele manipulou Mana para quebrar um bloco de pedras. Aquele simples gesto do professor fez com que vários alunos veteranos ficaram interessados. No entanto, o professor só tinha olhos para Sylvia e queria perguntar se ela conseguia. Ele estava empolgado, pois a outra instrutora Sandy só tinha elogios quando se tratava de Sylvia Atlante. Agora ele iria ver com seus próprios olhos o quanto ela conseguia controlar de Mana. A jovem, como movimento de mão, conseguiu realizar a mesma façanha. O professor sabia que para ela aquilo era fácil, por isso tentaria algo mais difícil. Manipulou os pedaços de pedra que já estavam quebrados e lançou todos eles na direção de Sylvia. Parecia que o professor Zetes Murta estava testando os reflexos de Sylvia. Mas como todas as provas que eram dadas à protagonista, realizou aquela com maestria, deixando os colegas impressionados. O professor também deixou claro que ela se provou mais habilidosa do que ele imaginou. Era difícil acreditar que não tivessem ouvido falar de uma usuária de magia tão talentosa como ela. Com isso, ele se aproximou e pediu à jovem que ficasse depois da aula. Ela, sem muito o que fazer, disse a ele que ficaria. E depois que ela terminou, o professor disse que iria direto ao ponto. Queria que ela entrasse no clube. Assim que a pergunta foi lançada para Sylvia, ela não sabia direito o que ele responder. Mas o professor disse que poderia escolher em qual clube gostaria de entrar. Isso seria a escolha dela. Pediu à aluna que confiasse nele e se juntasse ao clube. Ele iria ajudá-la a se tornar uma incrível maga. Como foi pega de surpresa, Sylvia não respondeu de imediato. Ele falava sobre esse assunto com o espírito do vento. Porém, tinha um outro clube no qual ela gostaria de participar. Aquele era o clube de leitura. O único que na época tinha admitido Sylvia nos tempos em que ela era apenas um patinho feio. Tinha alguém naquele clube que também era solitário, assim como ela foi no passado. Com tudo o que tinha ouvido, o espírito do vento estava incomodado e precisava fazer uma pergunta. O que estava incomodando o espírito era o fato de Sylvia ter dito que apenas meninas podiam ficar naquela área do dormitório. Mas ele estava sentindo uma aura masculina que estava exalando a partir do quarto da irmã Irene. Ao ouvir isso, Sylvia ficou preocupada, tinha medo que alguma coisa pudesse acontecer com sua irmã.